No início deste terceiro ano de pandemia, uma conclusão é inevitável: o vírus SARS-CoV-2 não pode ser erradicado, já se hospeda em mais de uma dúzia de espécies animais diferentes, inclusive gatos, tigres, leões, macacos e minks. A imunidade de rebanho ou coletiva para seres humanos é inatingível. A maioria dos países não tem vacinas para toda a população e nos que tem, parte da população se nega a se vacinar por ignorância ou preconceito. A metade da população mundial completou a vacinação, mas só 8,5% dos moradores dos países pobres tomaram a primeira dose. Assim, não deve haver tão cedo gente suficiente com imunidade para parar a propagação do vírus e evitar o surgimento de novas variantes perigosas, potencialmente mais perigosas, mais transmissíveis, mais virulentas ou capazes de resistir às vacinas hoje existentes. O mundo enfrenta agora a onda de contaminação da variante Ômicron, mais contagiosa, mas, ao que tudo indica, menos letal do que a variante Delta, pior até agora. 2021 foi o pior ano da pandemia, com 3.600.000 mortes, de um total de 5.400.000 mortes registradas no mundo até agora. No Brasil, morreram de Covid-19 no ano passado mais de 424.000 pessoas, de um total de mais de 619.000 desde o início da pandemia. Em vez de desaparecer, o coronavírus de 2019 tende a pipocar aqui e ali nos próximos anos, especialmente em locais com baixa cobertura vacinal. Alguns países de grande sucesso nas primeiras ondas da pandemia enfrentaram dificuldades com novas variantes, como Taiwan e o Vietnã, que tinham a experiência da epidemia da gripe asiática de 2002-2003. Foram duramente atingidos pela variante Delta por causa da baixa vacinação. E mesmo países com alta cobertura vacinal, como Singapura, o Chile, a Mongólia, as Ilhas Seychelles e o Reino Unido, enfrentam novos surtos, especialmente agora, com a variante Ômicron, mas, de modo geral, as hospitalizações e as mortes estão crescendo em número muito menor do que o número de casos. O problema central é a desigualdade na distribuição de vacinas, que pode ser agravada com a aplicação da dose de reforço nos países envolvidos e emergentes, como o Brasil. Quanto mais lenta for a imunização global, maior será o risco de surgimento de mutações perigosas. 2 anos depois que a China admitiu perante a Organização Mundial da Saúde a existência de um surto de pneumonia aguda que resistia a todos os tratamentos, ainda não existe um plano global de combate à pandemia. A relutância da Organização Mundial de Saúde em declarar a existência de uma pandemia, o que só fez em 11 de março de 2020, mostra que, além da falta de recursos, a Agência das Nações Unidas para a Saúde Pública sofre de interferências políticas indevidas, sobretudo das grandes potências com assento permanente e direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. Caso da China, que indicou o diretor-geral, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, e dos Estados Unidos, que, sob Donald Trump, abandonaram a organização em plena pandemia. Pensamento mágico dominou os governantes. A China tentou esconder a notícia e deixou 5 milhões de pessoas saírem de Wuhan antes de fechar a cidade por 76 dias. Num confinamento rigoroso, outros acreditaram que a doença ficaria confinada do outro lado do mundo, negaram a realidade e a periculosidade, como foi o caso dos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, dos primeiros ministros indiano Narendra Modi e britânico Boris Johnson e do ditador turco Recep Tayyip Erdogan. Eles politizaram a pandemia, ignoraram a ciência. No Turcomenistão, o ditador proibiu a palavra coronavírus. Na Tanzânia, o presidente John Magufuli menosprezou a doença e morreu. Alguns apostaram que o vírus desapareceria como surgiu, foi o caso de Donald Trump, ou que o vírus não resistiria ao verão, enquanto na Torre da Manaus não havia espaço para enterrar todos os cadáveres. Medicamentos apresentados como panaceia se mostraram inúteis contra o coronavírus. Os Estados Unidos, logo no início, fecharam para voos da China, mas demoraram a proibir os da Europa, enquanto a Itália se tornava o primeiro país do mundo a entrar em quarentena coletiva em 9 de março de 2020, dias depois do prefeito de sua cidade mais rica afirmar que Milão não se fecha. Mesmo nos países ricos, faltaram testes e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e a população em geral. O uso de máscaras, uma medida simples e eficiente adotada na Ásia em todos os invernos para evitar a transmissão de doenças respiratórias transmitidas por via aérea. O uso de máscaras foi politizado, virou mais uma batalha nas guerras culturais que consomem as democracias ocidentais.
com apenas 4,2% da população mundial. Os Estados Unidos têm 19% dos casos confirmados e 15,2% das mortes. O Brasil, com 2,7% da população mundial, tem 7,7% dos casos confirmados e 11,4% das mortes. O Brasil tem a 12ª pior taxa de mortalidade por Covid-19, atrás do Peru e de países da Europa Oriental. Coreia do Sul e Vietnã testaram em massa e criaram um aplicativo de rastreamento para avisar se uma pessoa havia mantido contato com o infectado, isolaram os infectados e quem teve contato com eles, incentivaram o distanciamento social, o uso de máscaras. Nos países ocidentais, esse tipo de vigilância epidemiológica com o aplicativo foi rejeitado como uma invasão de privacidade, um controle indevido do Estado sobre o cidadão. Os países que adotaram uma estratégia de deixar o vírus circular para chegar à imunidade de rebanho fracassaram. O exemplo mais notório foi a Suécia, que teve uma mortalidade muito maior do que a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca, países com o mesmo nível de desenvolvimento. E os prejuízos econômicos foram mais ou menos os mesmos. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro adotou uma política de deixar o vírus circular de acordo com o estudo das medidas governamentais feito pela Universidade de São Paulo. Só não houve uma tragédia maior por causa da ação de governadores e prefeitos para proteger a população. Bolsonaro foi indiciado por 9 crimes pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia. O desenvolvimento das vacinas, na qual o presidente Donald Trump investiu 10 bilhões de dólares, cerca de 57 bilhões de reais, foi a medida mais acertada de Trump na pandemia, ele estava de olho na reeleição. As vacinas representaram a vitória da ciência sobre a enfermidade, recursos que a humanidade não teve nas pandemias da peste e da gripe espanhola. A peste matou 40% a 60% da população da Europa na Idade Média e no início da Idade Moderna, e a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas um século atrás. As vacinas de RNA mensageiro se mostraram superiores tecnologicamente, fazem parte da revolução tecnológica da biotecnologia que está recém começando. A imunização com vacinas aprovadas com rigor científico começou em 8 de dezembro de 2020 no Reino Unido, dias depois nos Estados Unidos. 2 bilhões de doses foram prometidas ao consórcio COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, para distribuição em 92 países, mas até o fim do ano passado, COVAX só recebeu 800 milhões de doses. A meta de vacinar 70% da população de todos os países até metade de 2020 não deve ser atingida, o que pode adiar o controle da pandemia para 2023. A variante Ômicron surgiu na África, provavelmente em um portador do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, causador da AIDS, uma pessoa com um sistema imunológico deficiente. Isto mostra mais uma vez que cada um só estará seguro quando todos estiverem seguros. Enquanto houver focos de alta circulação do vírus, maior será o risco do surgimento de novas variantes, potencialmente mais perigosas e capazes de resistir às vacinas. No momento, o mundo acaba de bater recordes com quase 1,5 milhão de casos novos num dia, sendo 582 mil nos Estados Unidos. As hospitalizações e mortes não crescem na mesma medida por causa da vacinação. A metade da população mundial já tomou 2 doses ou a dose única. A esperança no momento é que a variante Ômicron seja mais contagiosa, mas menos letal, se torne dominante, afaste a Delta e tenha uma taxa de letalidade de 0,1%, semelhante à da gripe, bem menor do que a das variantes anteriores, que era de 1,4%. Assim, a Covid se tornaria endêmica e seria um possível fim da pandemia. A longo prazo, o vírus não tem interesse em matar seu hospedeiro, chegaria a uma acomodação com a espécie humana. De acordo com a epidemiologista americana Maria Van Kerkhove, do Programa de Emergência das Nações da Organização Mundial da Saúde, o mundo tem os instrumentos necessários para acabar com as mortes por Covid-19 e reduzir sua propagação. 2021 foi o pior ano da pandemia, 2022 será bem melhor, deve encaminhar o fim da pandemia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, veja meu blog Globalização em Crise, meu Twitter e o Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Cuide-se, o pior já passou, mas a pandemia não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.